Ah, bom dia, professor Giraldelli. Aqui é o grupo formado por mim, Giovana, pelo Bruno, pelo Spinacé, pelo Marlon, pelo Jonathan e pelo Felipe Suete. Esse vídeo de apresentação é mais para a gente fazer uma conclusão sobre o trabalho de benchmark e falar um pouquinho como foi a nossa experiência. Falando da minha opinião pessoal, eu achei um trabalho bem longo, mas ao mesmo tempo foi legal de fazer, eu sei que você não queria que a gente falasse isso, mas foi uma oportunidade de aprender, meio que é verdade. Porque eu não faria um teste desse em casa, sozinha. Eu nunca pensaria, não tenho nada para fazer hoje. Que tal eu baixar o FreeStream Benchmark e fazer testes no meu PC? Eu não faria isso. E é isso, agora eu vou falar para o Bruno, ele vai continuar falando o que ele achou do trabalho e conclusões. Sim, foi muito interessante o trabalho. Foi desafiador. Não dá, é muito difícil sair do... Mas, sim, foi muito interessante mesmo, principalmente pelo trabalho em equipe, né? E, antes de mais nada, a gente queria pedir desculpa, né? Pelo aquele problema que a gente teve na primeira nota. Foi muito... Pô, não dá, velho. Calma aí. Pode continuar. A foto do suete aqui, velho, com um monte de... Não dá. Não, a gente não vai cortar, não. Continua. E o John agora vai de freestyle, pô. Eu sou o único que tá levando a sério aqui. Continua. Mas foi muito legal o trabalho. E o que eu achei interessante desse trabalho é que tem muito detalhezinho que a gente não pega na hora do teste, assim. Por exemplo, o teste do SSD que a gente fez. Teve um monte de coisa que a gente teve que parar e pensar o que aconteceu ali pra gente entender o resultado. Que a gente falou no trabalho, né? Do pendrive, do SSD, deram resultados estranhos, mas a gente começou a pensar e a gente conseguiu chegar na resposta. E você, Jonathan, o que você acha do trabalho? Pô, como vocês falaram, eu achei que foi interessante, mas ao mesmo tempo eu acho que, mesmo que eu conhecesse alguma coisa de hardware antes de fazer o trabalho, foi uma coisa que reforçou muito mais a teoria do que eu esperava. Porque, querendo ou não, como a Giovana falou, a gente não ia parar para estudar o que é um SMT, um HT, o que é um hyperthreading, coisa do tipo. Então, acho que como a gente meio que foi obrigado a estudar o assunto de forma mais aprofundada, acabou fazendo que, além da gente querer aprender mais, fez com que a gente realmente aprendesse o que era necessário. Então, mesmo sendo difícil, acho que foi um trabalho muito produtivo pra gente. E você, Espina? Então, eu acho que é mais ou menos isso mesmo, que sozinho a gente não ia fazer esses testes. E o que o Bruno falou também, que teve um monte de probleminha, coisa específica, que a gente não... De cara, assim, já não dava para saber por que aconteceu. Por exemplo, do SSD que estava muito cheio, do pendrive que estava na porta USB ruim. E eu acho que foi legal. Apesar de ser um trabalho muito grande, foi legal. E você, Marlon, o que você acha? Bem, como o Bruno tinha dito uma vez, né, que... Eu já esqueci também, minha mente deu um branco agora. Assim, tinha dito alguma coisa interessante, eu não lembro o que era, não, sobre o trabalho. Eu vou lembrar agora, em alguns instantes, quer ver? Não lembro, tá. Quase, pô. Foi quase, eu vou lembrar. No meio da apresentação eu vou falar, caraca, é verdade, era isso. Mas, que nem, o trabalho pra mim, como eu trabalho em dia de semana, né? Se eu fosse para fazer sozinho, eu acho que o trabalho ficaria muito mal feito. Mas como foi em grupo, apesar do trabalho ser grande, poder dividir, né, o que cada um vai fazer, poder juntar todo mundo e pensar de forma mais clara, ajuda bastante, né? O nosso grupo tem 6 pessoas. E minha experiência com o trabalho, como todo mundo já disse, foi algo que eu não faria sozinho, algo que eu também, tipo, nunca me questionei, tipo, o que faz o computador mais antigo ser pior do que o mais novo, o que faz o mais novo ser melhor do que o mais antigo,
o que determinada peça faz em específico, como ela funciona por dentro. Eu sempre perguntei como funcionava, mas nunca fui atrás para descobrir como funciona de verdade. Ah, lembrei agora que o Bruno tinha dito. Esse trabalho serviu para mostrar como meu computador é ruim. Não fui eu que disse isso, não. Não, fui eu. Foi espino, foi espino. E como eu não consegui adquirir e como eu não consegui adquirir um bom bem equilibrado, né? Mas por ter sido em grupo, eu acredito que foi possível sim fazer o trabalho. Acho que teve bastante tempo, foi dividido certinho os períodos, mas junto com as outras matérias foi bem puxado. E tipo, para mim que tem um pouco tempo, eu tenho, sei lá, de 3 a 4 horas, minha imagem travou, meu áudio ainda tá saindo. Sim, Eu tô na eu tá bem você. travado. Quem tá me ouvindo? Sim, dá pra te ouvir, dá pra te ouvir. Pode falar. Continua. Pode falar, pode falar. Continua. Reinicia o aplicativo da webcam, qualquer coisa. Ok. Ah, Pô. gatinho, que bonitinho. Tá bom. Por isso o Seth fala o que ele achou. Ai, meu Deus. Então, Eu morri. Ai, voltei. Aí voltou. Pode falar, mano. Ah, voltei. Tá, mas eu nem lembro de que eu tinha parado. Eu só... E você tem 3 a 4 horas. Ah, tá, eu tenho 3 a 4 horas por dia, então o trabalho, mais fazer os mapas mentais e tudo mais. Tanto que os mapas mentais não fiz porque eu tinha que escolher o que eu faço, o que eu estudo. Pra mim é assim, se eu decidir fazer tudo eu não consigo, né? Mas é isso. Agora, o que você pensou, Sweat, sobre o trabalho? Eu achei o trabalho muito, muito bom, muito interessante. Não, assim, é porque o trabalho foi muito cansativo, né? Como a gente já falou na conclusão. Isso, com certeza, é claro, porque pegou muito do nosso tempo. Mas, em suma maioria, eu achei muito interessante, principalmente a nossa conversa que a gente teve anteriormente, né? No grupo, quando o senhor falou do pendrive, e, tipo, a gente vê a diferença de como o pendrive tá numa porta e na outra, de como que ele aumenta o desempenho dele, tipo, pra mim foi muito absurdo. Eu falei, cara, eu nunca pensaria nisso, eu nunca aprenderia isso, tipo, se eu não tivesse feito esse teste, se eu não tivesse visto como realmente funcionaria. Eu também achei muito interessante na parte do celular, né? E quando a gente faz o teste do celular ali, no Keybench, eu achei muito interessante, porque, pô, dá pra perceber como que o celular de 2021, ele tá indo muito bem comparado a um computador que, tipo, é o que 8, 9 anos mais antigo que aquele celular. E, pô, é pequenininho, pô, é muito pequenininho. E, tipo assim, o computador ele é grande, pô. E aí eu ficava pensando, pô, não faz sentido um celular superar ele. Mas, tipo, a gente percebe, né? Em contrapartida, se a gente vai ali pro caso do speedômetro da Multimark, o celular já perde, entendeu? Porque ele não tem tanto desempenho assim na parte do navegador. Eu achei realmente muito interessante. Então, são coisas que a gente não teria aprendido se a gente realmente não tivesse feito esse trabalho. Eu acho que são aprendizados que a gente vai levar e que, pô, daqui a alguns anos talvez a gente vai pensar, pô, isso aqui, por que tá tão mal esse desempenho, essa coisa que eu comprei, isso aqui que eu fiz? A gente fala, pô, naquele trabalho que eu fiz, e, pô, foi o pendrive. E esses dias mesmo eu tava mandando alguns filmes pro HD externo, e aí eu troquei a porta USB, né? Porque eu colocava no USB 2.0, eu coloquei no USB 3.0. E, pô, fez uma diferença, eu nunca tinha feito isso, pô. Eu sempre colocava na 2.0, porque era de mais fácil acesso aqui no computador, eu ficava na direita. Então, tipo assim, eu acho que são coisas que eu vou levar pra minha vida e que realmente vão agregar alguma coisa em algum momento, entendeu? Sem contar do fato que agora eu vou saber montar um computador, entendeu? Como o próprio Marlon falou, né? Meu PC é ruim. Então, tipo assim, você viu mesmo meu PC, como que meu PC é ruim, tá ligado? E saber equilibrar as coisas, entendeu? Não colocar um processador tão ruim com uma placa de vídeo melhor, entendeu? Eu acho que é isso, basicamente. Teria alguma coisa que vocês fariam diferente no trabalho que a gente fez? Pô, mandar os Mais print, cedo. mano. Começar antes. Começar antes seria bom. E revisar Tem mais vezes. atenção, Revisar tem muito mais. mais atenção. Tem muito mais A atenção. gente devia ter lido bastante o documento que o Giraldelli mandou de especificações do trabalho. Porque a gente é bastante. cometeu muito errinho bobo só por falta de atenção. Sabe o que eu faria diferente? A gente escolheu fazer os testes todos e depois fazer a análise. Eu acho que se a gente fosse fazendo os testes e analisando Sim. um por um, já Isso daí montando, também. Era melhor, que ia estar Acho que feio. Dá pra Bem, consertar na Mas a hora. gente ia ter que ter começado antes também, porque a gente decidiu fazer os testes. O espírito da procrastinação não permitiu, né? Só preencher as tabelas. Mas deu certo no final. Com É. alguns Do deslizes, seu mas jeito deu, do seu jeito deu. do jeitinho Relaxa. brasileiro. Isso aqui é 100% na certa, pô.
Confiança é tudo. Tanto que fica de dica pro professor, né? Eu não sei se isso vai funcionar, mas seria interessante se no próximo período fosse dividido o trabalho em partes, tipo, por programa, por exemplo. Ó, você tem que entregar o resultado desse programa com um relatório Programa, em, eu acho em que determinada data. por atividade, sabe? Desse jeito que você tá então falando, mas é por por atividade. atividade. Sim. Porque a gente fez os testes tudo, porque não tinha ordem de entrega certinha, né? E depois a Era gente... todas as tabelas. primeiras tabelas, a gente fez os testes, depois que a gente foi fazer a análise, viu que os testes poderiam estar errados. Tanto Que que a coisa- tinha Até um por isso errado. que a gente se enrolou, né? Porque era tanto teste, tanta coisa diferente, que na hora de juntar tudo e mandar, Mas no Sim. final, daquele Bruno, BO. você pôde concluir que seu computador é ruim. Parabéns. Pego. O que adianta uma 360 Ti se meu computador é ruim? Tá tudo bem, Bruno. É isso, gente. É isso, Mas então? eu acho que é isso, em suma maioria, que o grupo pensa, né? Foi um trabalho desafiador, muito cansativo, mas que a gente vai agregar em alguma coisa. Realmente. Eu acho que é isso. Mais alguma coisa a acrescentar? Só isso. Não, só isso. A gente fala sobre a parte técnica mesmo do trabalho ou só a experiência? Todos os testezinhos, pô, a gente pode resumir. Mas é que nem então, o West então. já resumiu. Que é coisas envolvendo o uso dos núcleos e como eles se comportam. Uhum. Como as portas USB, elas tipo, fazem realmente diferença quando você está se tratando de dados, coisas do tipo. Foi um resuminho. A diferença porque entre no final os das tipos de contas- armazenamento. Porque no final das contas a gente percebe, né? Como que aquele númerozinho que a gente olha e fala, pô, pra que serve esse número? Tipo, pô, é 1100, o que é 1100? Tô nem aí, pô. Mas você consegue realmente ver que, tipo assim, pô, mas por que o computador deu só 24 megas por segundo de gravação quando a gente colocou o pendrive? E aí, do nada, pô, ele aumenta muito, entendeu? Tipo, ele vai lá pro seu 220. É justamente por causa disso, pô. Porta USB 2.0 e porta USB e a porta USB 3.0, né? Que, tipo, fez uma puta diferença quando a gente... Perdão a palavra. A gente foi fazer a comparação ali, entendeu? Censura. Corta. Faz um tec. É isso, eu acho que é isso, né, que a gente tem pra falar, professor. Valeu pelo aprendizado, a gente se vê de novo em Assembly, né? Esse trabalho que a gente vai ter do senhor, né? E é isso, professor. Que seja menor. Não, por favor, por favor. Tchau. E... Tchau, professor. Adeus. Até o próximo. Então,